Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou estar pintando esse pano de prato aqui. E como sempre, eu vou ensinar as meninas com o fundo, porque elas têm muita dificuldade com o fundo. Eu não vou estar falando as cores aqui da revista, porque vocês sabem que eu tenho o costume de mudar as cores. Então, também não vou estar conseguindo mostrar para vocês aqui, olha, o risco inteiro, porque é um pano de prato e ele pega aqui a parte do pano. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Pega toda a parte aqui do meu tecido, tá? Então, a gente vai fazer por partes. Hoje vai ser o fundo. Aqui na minha bandejinha, eu já coloquei clareador incolor. E vou pegar agora um pouquinho aqui do ocre ouro. Sempre pouquinha tinta. Eu vou pegar aqui, olha, um pouquinho de tinta no pincel. Vou colocar aqui nesse clareador incolor. E vou fazer uma misturinha aqui pra mim. Por quê? Quando eu faço isso, o fundo da minha pintura fica mais suave. Pode ser no pano de prato, pode ser na fralda. Desculpa aí, tá, pessoal? Às vezes tem pessoas que não gostam desse barulhinho aqui. Olha, pra mim tá um tom bem suave. Olha a diferença da tampa com o que tá na bandejinha. E agora, feita essa mistura aqui, a gente vai fazer o fundo da nossa pintura. O que é o fundo? É fazendo esse movimento circular aqui, olha, em volta de toda a nossa pintura aqui, todo o nosso risco, né? Reparem que esse movimento que eu faço, ele é muito importante pra gente não deixar o nosso fundo aqui marcado. Aí você vai lá na sua bandejinha, molha seu pincel, faça um movimento circular. Aqui é fundo. Eu não me preocupo quando eu pego aqui um pouco em cima do meu risco. Vocês já sabem disso, porque exatamente por isso que eu faço o fundo primeiro. Porque eu não me preocupo com o risco. De primeiro momento assim, a gente vai olhando, dá a impressão que tá manchando, mas não tá. Molha lá o pincel. Aqui a gente tem um pouco de fundo. Sempre você tem que prestar atenção na revista, para que você não se perca no risco. Eu estou sempre falando isso para as meninas. Se for um vídeo, assista o vídeo. Se for uma revista, presta atenção na revista, aonde tem sombra, aonde tem luz, aonde é o fundo da pintura. E o bom de fazer primeiro o fundo é que você já vai tendo uma noção do risco, aonde vai entrar folha. Sempre com movimento circular. Sempre pega lá pouca tinta no seu pincel, tinta sempre perto do seu risco e movimento circular. Esse movimento faz com que não fique nada marcado. Você espalha bem a sua tinta e ao mesmo tempo faz com que ela entre na trama do tecido. Bom, essa parte acredito eu que vocês consigam entender. Então eu vou fazer toda aqui em volta do meu risco e já volto com vocês. Para fazer esse fundo, eu usei o pincel da Condor, o 456. Agora eu vou pegar um outro pincel, esse aqui também é da Condor, é o 454.
Mas como vocês podem ver, o número já sumiu, mas acredito que deva ser o 6 ou 8. Não sei dizer ao certo. Como vocês estão vendo, já sumiu aqui a numeração. Agora eu vou estar pegando o siena natural. Com o meu fundo aqui ainda molhado, não precisa esperar secar. A gente só vem em alguns pontos da nossa pintura fazendo uma segunda, a primeira sombra, né? Porque o primeiro foi o fundo, agora a gente entra aqui com um pouquinho de sombra. Por quê? Para dar profundidade na nossa pintura. É muito importante você ter essa profundidade em algumas partes aqui da pintura. Ela ajuda a destacar melhor o seu trabalho. Não sei se eu vou conseguir mostrar todo para vocês, porque como eu mostrei, o risco é grande. E aí esse movimento aí de circular, e é como se você fosse limpando, né, o seu pincel. Reparem sempre que eu pego pouca tinta no meu pincel. Reparem que aqui, olha, eu passei bem o fundo em cima das minhas folhas, sem problema algum. Como eu já expliquei pra vocês, eu não me preocupo muito com essa parte de que pegue em cima das folhas, porque é fundo e eu vou cobrir isso depois. Aqui eu não vou passar porque eu quero mais claro, só vou colocar só um pinguinho aqui, olha. Só um detalhe mesmo, pouca coisa. Aqui, olha, minha tinta já tá seca, eu fui ali na bandejinha, peguei o restinho aqui, molhei aqui meu tecido somente para estar espalhando, porque tá secando muito rápido hoje. Agora eu vou movimentar a câmera um pouquinho e vou fazer mais um pouquinho aqui. E aqui é somente em alguns pontos mesmo, tá, pessoal? Não é inteiro, como vocês podem perceber. Eu coloco aqui, olha, um pouquinho e espalho uma tinta na outra e pronto. Eu não tô expandindo essa tinta pro resto da minha pintura, não há necessidade. Agora eu vou pegar um pouquinho do sépia, continuo com o mesmo pincel, pouquinha tinta, olha, bem pouquinha tinta mesmo. Eu só preciso colocar um tom mais escuro nas partes que seriam mais escuras, que está pegando sombra. Reparem, ó, pouquinha tinta no pincel. Sempre que vocês for fazer uma pintura e pedir sombra, você sempre vai pegar pouca tinta no seu pincel. Só um pouquinho é o suficiente. Pouca tinta. Aqui a gente precisa escurecer um pouco mais. Agora vamos pegar a cor marrom.
Mesma coisa, pouquinha tinta no pincel, continuo com o mesmo pincel, sem precisar lavar. E vou estar trabalhando com esses dois tons de fundo, com o sépia, marrom. É um jogo de sombra muito interessante na nossa pintura. Sempre pouca tinta no pincel. Quando você faz a sombra e a luz na sua pintura, você enriquece ela, você enriquece o seu trabalho. Então deixa a preguicinha aí de lado e faça um trabalho bonito. Reparem que eu pego sempre pouca tinta no meu pincel e vou misturando um tom com o outro. Feito isso, a nossa pintura está, o nosso fundo está pronto. Agora você pode já ir para a sua pintura. Então, como eu vou por partes, eu vou mostrar para vocês agora que o fundo está pronto. Feito o fundo, agora a gente vai para as folhas. Como sempre eu ensino para vocês, é sempre o que está embaixo que a gente pinta primeiro. Não é uma regra, porém é algo que deixa o nosso trabalho mais bonito. De primeiro momento, é assim que está o nosso fundo da pintura. Para você que está me acompanhando até aqui, deixa seu joinha aí para mim saber se você está gostando. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário. Lembrando que esses riscos que eu pinto aqui no canal vai ficar todos lá no meu blog. A todos, fiquem com Deus.